Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos àquele podcast da Beta, aquele podcast aonde eu falo sobre o que passa na minha cabeça. Eu devo dizer a vocês que eu estou completamente chocada. E muita gente está me mandando mensagem falando: Beta, olha que engraçado como você não reconhece as coisas, né? E eu nem sei se é uma. O que eu tô falando, né? Já joguei vocês no meio do assunto sem nem explicar direito. Tem sido muito maravilhosa a resposta deste podcast e eu nem imaginava. A gente no terceiro, quarto dia de podcast, estamos no Podcasts em Alta do Spotify, no quarto lugar. E é muito engraçado que eu entrei lá no podcast, lançamento de podcast, e tá lá o meu podcast. O Spotify colocou o meu podcast como lançamento. E eu tô bem passada com essa história, porque eu acho que às vezes ainda não cai a ficha de que realmente tem gente me ouvindo. E é curioso, porque eu tô há muito tempo nessa história, né? Eu já tô. Daqui a pouco eu faço 10 anos na internet. E eu sempre achei que tinha alguma coisa faltando. E é muito louco como tudo mudou depois da minha transição, e a transição trouxe uma liberdade maior de eu conseguir me posicionar, de falar as coisas que eu queria. E eu acho também que eu fui me encontrando aos poucos nessa história de estar na internet. E tem sido muito louco. Muita gente mandando mensagem falando: eu fico chocada de como você fica chocada das coisas darem certo, né? E eu fico mesmo, de verdade. Eu já falei algumas vezes o quanto eu tenho uma cabeça muito catastrófica e ao mesmo tempo muito um pensamento de que nada vai dar muito certo, né? Tenho isso muitas vezes. E muita gente me olha, isso sempre foi uma coisa que aconteceu durante a minha vida inteira. Eu sempre fui uma pessoa que passou uma imagem de alguém muito segura, de alguém que não ligava muito para nada, de alguém que sabia muito o que estava fazendo. E isso não pode ser mais distante da realidade. Eu tenho eu tenho uma dificuldade bem forte de reconhecer, e eu acho que tem até não só uma dificuldade de reconhecer as coisas dando certo e as pessoas gostando, né, mas também eu acho que tem um pouco de medo disso acabar, medo disso ser uma ilusão, medo disso não durar muito tempo, medo desse amor se tornar ódio muito rápido. E eu tenho muita dificuldade também de lidar como as coisas são muito polarizadas na internet. Como as pessoas realmente que te amam podem passar a te odiar no minuto seguinte. E a gente aqui, como pessoa pública, tem que fingir em algum nível que a gente não se importa muito com isso. Eu depois que fiz o vídeo do Felca, que eu falo algumas coisas ali que eu acho e que eu até o último podcast, né, foi todo só sobre isso, e eu gostei muito de conseguir conversar mais com vocês nesse formato aqui, porque eu sinto que isso me dá uma liberdade maior. Eu não fico tão focada em olhar a minha imagem, eu não fico tão focada também. Eu sinto que aqui é um lugar onde a gente pode conversar com mais tranquilidade. E eu gostei muito de fazer isso, né? Eu quero muito trazer também outros assuntos mais pra cá pra gente poder conversar. E também muita gente se identificou com o primeiro episódio, onde eu falava muito da minha cabeça, e às vezes eu fico achando que isso é só uma piração minha, as coisas que passam na minha cabeça. É isso, né, gente? A famosa baixa autoestima. E às vezes eu fico achando que eu encho o saco um pouco das pessoas quando eu falo sobre isso, porque eu sempre quando vou conversar, e tem muita gente hoje em dia que vem conversar comigo, né, sobre toda essa jornada que eu tenho construído no último ano na internet, e eu sempre mostro o quanto eu sou muito insegura com isso tudo, o quanto é difícil para mim reconhecer o sucesso, é difícil reconhecer que o meu trabalho vale alguma coisa, é difícil reconhecer, e fica parecendo uma falsa modéstia, sabe? Do tipo, ai, Mona, tá bom, ai, tá.
sabe? Um monte de gente gostaria de estar onde você está, um monte de gente gostaria de ter o que você está tendo no momento e você não consegue reconhecer isso, fica parecendo que você está se desculpando por isso. E tem um pouco mesmo dessa história, tem um pouco mesmo desse lugar de se desculpar por estar aqui, por às vezes achar que não merece. Muita gente me mandou mensagem, obviamente, falando que esse é o famosíssimo, a famosíssima síndrome do impostor, e é mesmo. É mesmo. É engraçado porque eu sempre fiquei pensando muito. Eu sempre fui uma pessoa muito analítica. Eu sempre fui alguém que ficou estudando muito. Eu tenho muitos hiperfocos na vida, né? Tem muitos momentos onde eu começo a estudar profundamente uma pessoa. O Caio já sabe aqui em casa, toda vez que eu tô afundada em alguma coisa, porque eu começo a ver obsessivamente aquela história ou aquela pessoa. Muita gente que eu admiro, ou até que eu não admiro, que eu acho curioso, eu começo a estudar desde o zero da pessoa, do primeiro vídeo que ela colocou na internet, do primeiro áudio que ela soltou, do primeiro podcast, de como as coisas nasceram, de como as coisas se construíram. E eu sou muito pirada nessa história, de descobrir isso, de ver esse processo. E eu acho que em algum momento isso foi uma tentativa de eu emular isso de alguma maneira, de copiar, ou até de tentar me sentir mais, não sei, de, de descobrir como que eu poderia fazer, ou talvez achar que eu deveria passar por aqueles mesmos passos para que aquilo dê certo. E é doido perceber que, e aí eu caio aqui num lugar muito óbvio, muito comum, que as coisas deram certo no momento onde eu juntei as coisas que eu aprendi com eu ter menos medo de eu ser eu mesma. Eu ter menos medo, e eu ainda me cobro muito, né? Ainda me cobro muito, muito de como que eu vou ser, como que eu vou falar, como que eu vou me posicionar. Eu tô nesse momento agora, né, de crise. Quando eu não tô, né? Eu tô nesse momento de crise agora, de ficar pensando quem eu quero ser, como que eu devo me posicionar. Será que eu consigo ser uma pessoa engraçada e ao mesmo tempo uma pessoa que fala sério? Eu acho que eu fico tendo que escolher qual é o lado que eu vou seguir. E tem essa pressão muito louca, né? Eu não vou dizer para vocês que a história do pressão baixa não pegou em mim em algum momento, porque eu acho que isso é uma crítica direta a mim, obviamente, mas é uma coisa que eu não consigo mudar sobre eu mesma, gente. É muito difícil isso. Às vezes eu não consigo ficar com aquela energia 100% ligada, né? Desculpa, eu tenho que dar o contexto das coisas. Às vezes eu, né, jogo vocês no meio do negócio, como eu já fiz no início desse podcast e continuo fazendo. Recentemente, tem sido muito curioso para mim a minha jornada dentro da DIA. Porque eu sinto que eu sou uma pessoa mais velha mesmo, assim, isso é um ponto. E eu também sou uma pessoa um pouco. Não sou tão engraçada, sabe? Não sou uma pessoa que fala alto, não sou uma pessoa que é muito estridente mesmo. Eu não sei ter grandes reações engraçadíssimas sobre tudo. Eu tenho meu jeitinho mais quietinha na minha, mais reflexivo. Acho que em parte é a minha personalidade, mas acho que em parte também é um pouco de medo. Eu fico me podando muito das coisas que eu faço, das coisas que eu penso, com medo de falar merda, com medo de fazer alguma coisa que depois eu me arrependa. E eu vejo que existe, ainda mais nesse mundo da internet, mas eu acho que isso é no mundo, pessoas que não pensam muito sobre as coisas. E isso faz com que elas tenham uma liberdade maior e, e também eu acho que elas chegam mais longe. É engraçado isso, né? Eu sempre. Outro dia eu estava conversando com o Caio, a gente estava falando alguma coisa sobre se sentir um lixo, né? E aí ele me falou assim: eu nunca me sinto um lixo. Nunca. Eu posso ficar chateado com alguma coisa, eu posso ficar mal, mas eu nunca acho que eu sou uma merda. Eu nunca acho que isso fala de quem eu sou, isso não me joga para baixo. E eu tendo a perceber, e eu ficar lendo isso nas pessoas,
que tem realmente esses dois tipos de pessoas. Pessoas que estão o tempo inteiro buscando fora delas uma justificativa. Elas já têm certeza da baixa qualidade na cabeça delas do que elas fazem, ou que é esse lugar da síndrome de impostora, né? Elas já têm certeza que elas são alguma coisa muito ruim e elas estão o tempo inteiro buscando fora delas a prova de que elas são essa pessoa. Não é que o mundo prove isso pra gente. Não é que o mundo prove que a gente é realmente incapaz, que a gente realmente não tem talento, que a gente... Não é que o mundo prove isso. É que a gente tem um olhar super enviesado para ver só esses sinais o tempo inteiro. Mesmo que apareçam outros vários sinais de que as coisas são boas, que você é uma pessoa que sabe o que você está fazendo, a gente escolhe só dar visibilidade para os sinais que são negativos, porque o que a gente quer é só justificar a nossa própria história. Né? O que a gente quer é só justificar e mostrar, olha, aquele fulano falou isso, porque realmente, olha como está comprovando isso que eu estou pensando ruim sobre mim. E aí acaba que na internet isso se multiplica 1000 vezes mais, isso ganha uma potência muito mais forte, porque tem muita gente falando o tempo inteiro sobre você. E ainda tem outras questões, né? Às vezes as coisas se alinham para eu acabar relembrando alguns conceitos que às vezes eu esqueço. Eu estava vendo esses dias um vídeo. Eu fiquei bem abalada com o negócio do vídeo do Felca, porque eu vi umas pessoas sendo muito cruéis comigo, assim, nos comentários, falando umas coisas que eu achei muito esquisitas, né? E aí eu entendo que é o contexto que a pessoa tem sobre a minha vida, é o contexto que a pessoa acha. Por exemplo, não tem como comparar o poder que o Felca tem, o tamanho que ele tem, o lugar onde ele ocupa, o tamanho de seguidores, o número a conta bancária dele comigo. Não tem como comparar uma coisa com a outra. A gente está em universos completamente diferentes, em forças completamente diferentes. Ele fazer uma determinada coisa, ele tem muito mais força para resistir a uma porrada do que eu tenho, né? Eu não tenho dinheiro para ficar pagando advogada para ser processada. Não tenho mesmo. Então, não tem como comparar. Mas eu entendo que talvez a pessoa que esteja do outro lado não veja isso. Ache que a gente está no mesmo universo, que a gente tem as mesmas capacidades, e a partir disso me julga de eu não estar fazendo a mesma coisa que ele está fazendo, ou com a mesma intensidade. E aí eu vi uns comentários muito, muito esquisitos que de tempos em tempos eu preciso dar uma parada de olhar. Só que eu não deveria ficar tão mal com essa história. Por quê? E aí eu caí nesse vídeo falando exatamente sobre isso, sobre esse viés negativo que a gente tem. O viés negativo das pessoas, na real. Por quê? Quem comenta nos vídeos, quem está na internet falando as coisas que estão falando, as atrocidades que falam, as coisas absurdas, o Twitter virou assim um lixão mesmo de pessoas colocando algumas frustrações para fora, né? Quem comenta, normalmente você só comenta numa coisa na internet, você só fala de coisas que te moveram emocionalmente. E esse mover emocionalmente, ele é tanto para o muito positivo como para o muito negativo. Então, os comentários, eles sempre vão ser: eu te amo muito, muito obrigada, você é incrível. Ou os comentários são: você é um lixo, por favor, se mata. Não existe o meio do caminho. Ninguém comenta falando assim: eu achei legal. Poxa, arrasou. Não tem nunca os comentários de algo que não te move emocionalmente. E é óbvio que a gente sabe que muita gente joga esse jogo, né? Hoje em dia, para você conseguir viralizar na internet, você tem que ser polarizador. Você tem que fazer as pessoas se emocionarem, independente de que emoção seja. E, normalmente, a melhor emoção é o ódio. O ódio faz você viralizar. E a gente sabe que as redes hoje se constroem em torno disso. O ódio ele é uma força muito poderosa para fazer com que aquele conteúdo chegue mais longe. E ninguém está interessado se aquele conteúdo, né, as redes em si, não estão muito interessadas se aquele conteúdo está fazendo você... tá fazendo mal para as pessoas. O que interessa é que aquilo ali vai fazer você ficar mais tempo ali, vai interagir mais, e isso é mais oportunidade de bolinha de olho olhando anúncio. Então, não interessa, né?
Então, os comentários eles normalmente são sempre muito positivos ou muito negativos, e principalmente muito negativos, porque é o negativo que faz você querer se envolver naquilo ali. Então é óbvio que sempre, se a gente for fazer uma média, a média emocional de um conteúdo que você coloca na internet, sempre vai aparecer o negativo com muito mais força. E aí a gente que não está, infelizmente ainda somos homo sapiens sapiens, que ainda estamos acostumados a viver num universo muito menor do que o universo que a internet nos abriu, a gente vai tomar aquelas críticas fora desse contexto, fora do contexto da negatividade, da força, da impessoalidade que a internet tem, e a gente vai olhar, obviamente, isso como sendo como se alguém estivesse na sua frente falando aquilo. E não é verdade. E não é verdade. E aí fica parecendo também, tem aquela sensação de que todo mundo está falando sobre aquilo, e também não é verdade. E aí foi bom, né, eu olhar isso, isso é muito mais cruel ainda para as pessoas que já estão nesse lugar da busca, da validação de o quanto você é uma pessoa ruim, incapaz e tudo mais. Então é juntar fogo e gasolina, né? E aí, voltando no que eu estava falando do negócio do Caio, ele falou que ele não se sente dessa maneira. Ele pode até ficar mal com alguém falar alguma coisa, pode ficar mal com alguém não concordar, e obviamente que ele fica em alguns momentos, mas isso nunca se torna um diploma de fracasso sobre quem ele é. E conversando com outras pessoas, eu já vi que muita gente também tem essa cabeça. Elas podem até ficar pontualmente mal com alguma coisa que elas ouvem, mas isso nunca se torna uma realidade de quem elas são. E exercitar isso é muito difícil, mudar isso é muito difícil, porque essa é a maneira que a gente tem de olhar o mundo. E se você aprende, se você tem um manual de olhar o mundo, é muito difícil você conseguir desviar essa maneira de você olhar as coisas de forma muito automática. É muito difícil, porque automaticamente o teu cérebro vai exatamente para esse lugar, né? Então sair disso é muito difícil. Você se forçar a ver de uma outra maneira, às vezes fica até parecendo meio fake. E fica parecendo também que você está se convencendo, sabe? Toda vez que você fala, não, isso aqui que estão falando não é sobre mim, isso aqui não me transforma num lixo, não sei o quê. Fica até parecendo que você está querendo confirmar ou está querendo passar a mão na sua cabeça. E às vezes não é isso, né? Às vezes é realmente, você só tem que perceber que não é bem por aí, né? Que aquilo não prova nada sobre você. Então, e aquilo, eu acho que eu falei isso no primeiro episódio, que ter consciência de um problema não resolve esse problema. Ter consciência da maneira como sua cabeça funciona não resolve isso. Muita gente acha que o grande objetivo da gente se conhecer minimamente é você cair a ficha. Eu sou dessa maneira mesmo. Realmente eu fico buscando no mundo justificativas para me mostrar, provas para me mostrar de que eu não sou uma pessoa boa. Só que isso, ter essa consciência é só o início do caminho. Quando você tem consciência do problema, é só o primeiro passo para você conseguir fazer realmente alguma mudança. Né? E a mudança é muito desgastante, e eu acho que é um processo para sempre. Eu dei esse exemplo no canal e eu dou aqui de novo. O nosso cérebro é como se fosse uma cidade, aonde as ruas conectam as coisas. Se você sempre faz o mesmo caminho da sua casa até o seu trabalho, o seu cérebro ele vai querer o tempo inteiro fazer esse mesmo caminho. Ele sempre vai passar pelos mesmos lugares, pelas mesmas ruas, vai passar ali do lado da padaria, vai passar do lado do banco, vai cruzar ali aquela segunda esquina. Ele sempre vai fazer o mesmo trajeto, porque a gente está sempre buscando uma forma já conhecida de fazer as coisas. Para você conseguir mudar isso, é um esforço muito grande. Para você conseguir fazer, ao invés de passar pela padaria, passar do lado do... Eu sou ótima de metáforas. Se você quiser, ao invés de você passar da padaria, você quer passar do lado da igreja, você vai ter que pensar.
Porque automaticamente seu cérebro já quer que você vá para a padaria, certo? Então você vai ter que pensar e fazer um esforço de não passar por ali. Até o momento onde passar do lado da igreja vai se tornar um novo normal. Então esses caminhos que o nosso cérebro faz quando eu vejo uma crítica, o caminho automático é isso aqui fala de quem eu sou e isso aqui mostra que eu sou um lixo. Mudar esse caminho e ir para terminar em outro lugar de tudo bem, a pessoa ela pode achar o que ela quiser, é um esforço mental, e um esforço mental que vai contra uma regra básica do nosso cérebro, que é a regra de diminuir a quantidade de esforço e de energia gasta, né? E é por isso que e eu dei esse exemplo também, por isso que quando a gente começa a dirigir, por exemplo, as primeiras vezes que você dirige, são tantas coisas que você precisa prestar atenção que você sai exausto do carro. Você sai exausto. Para quem dirige sabe disso. Você sai exausto nas primeiras vezes, porque é tanta coisa que você precisa olhar, é tanta pequena coisa que pode acontecer, são tantas variáveis que podem acontecer, que você, enquanto aquilo não se torna automático, você sai exausto, como se você tivesse corrido uma maratona. E 1 ano depois, aquilo ali se torna a coisa mais tranquila do mundo, porque tudo se torna automático. E aí, para mudar isso, é muito difícil. E eu tô falando isso tudo, obviamente, para eu tentar lembrar dessa história, né? Porque eu tô tentando o tempo inteiro desse processo de tentar mudar isso. Tentar mudar esse lugar onde eu automaticamente já me coloco num lugar muito negativo. E o podcast tem sido muito legal para isso, porque ao mesmo tempo que ele começa a me dar vários sinais de coisas boas, e eu fico aqui resistindo a reconhecer esses sinais, e vocês têm me mandado um monte de mensagem muito incrível, é óbvio que eu vou focar nas mensagens ruins, né? E por isso que eu estou tentando fazer esse esforço de ler com muita calma as mensagens boas, para não dar esse peso inteiro nas mensagens que não são tão boas, que são infinitamente menores. Infinitamente menores. E tudo certo, né? Mas a gente... é assim que a gente precisa conseguir viver, porque senão a gente acaba não conseguindo colocar nada no ar, não consegue fazer as coisas que a gente quer. Aí tem a procrastinação tem muito a ver também com esse lugar de você ter medo daquilo dar certo, ter medo daquilo dar errado, e aí você não consegue fazer nada, então você vai empurrando aquilo para sempre, para frente, porque você, no fim, não quer passar por aquele momento de você se julgar e achar que aquilo tá bom ou não. Então tem sido um esforço e tem sido muito legal, porque eu basicamente estou aqui fazendo uma terapia para vocês. E sabe uma outra coisa curiosa também que eu estou percebendo? Eu falei para vocês no primeiro episódio que a minha cabeça, ela normalmente pensa demais, né? É uma cabeça que não faz silêncio em momento nenhum. Inclusive, eu fiz ontem uma live, a gente acaba sempre entrando no papo remédio, farmácia, e a gente trocando lá... a gente estava trocando como é que é o nome, gente? Trocando nome de remédio, como é que foi cada um usando os remédios que estava usando. E aí eu não sei se eu cheguei a falar no primeiro episódio que eu comecei a tomar há algum tempo um remédio, que é um remédio supostamente para TDAH, e eu não sentia o que eu achava que eu ia sentir, que muita gente fala, que é esse grande silêncio que a cabeça faz. E foi muito frustrante, que eu falei, porra, a grande promessa era essa, que minha cabeça ia ficar em silêncio e não ficou. E aí eu tô passando por um momento que eu tô achando que a solução para mim sempre foi pensar mais. A solução para mim foi sempre, ok, vamos organizar essa bagunça, vamos tentar fazer simplesmente não ouvir nada, quer dizer, vamos tentar pensar como solucionar isso. Então, eu tô aqui com esse pensamento muito ruim, então vamos tentar mudar esse pensamento e pensar outra coisa. E aí eu tô chegando numa conclusão que talvez a solução seja ignorar completamente os pensamentos. Toda vez que eu começo a ter um pensamento específico sobre alguma coisa, eu tô tentando fazer esse processo. Aí eu conto para vocês depois se tá dando certo. Hoje eu sempre fico nesse lugar de tentar a solução.
Eu não sei para onde eu quero ir. Eu não sei se eu quero ser uma pessoa mais engraçada ou uma pessoa mais séria. Eu não sei se eu quero ser uma pessoa mais isso ou mais aquilo. Eu não sei se eu quero não sei o quê. E aí eu fico tentando uma solução e aquilo vai me consumindo. Agora eu estou simplesmente falando, foda-se, eu não vou mais pensar sobre isso. Eu vou fazer do jeito que vai dar, eu vou fazer do jeito que é possível, eu vou fazer. E qual é o planejamento? Não sei. Aonde você quer chegar? Não sei. E eu sinto, às vezes, que esse talvez seja o melhor caminho. Porque eu estou tentando emular aquele momento que eu chego no desespero da procrastinação, que é um momento onde eu sinto, lembra do primeiro episódio, do episódio 0, no caso, né? Que é o momento que eu sinto que eu vou prejudicar alguém, que vai dar ruim, e aí eu simplesmente tiro todos os problemas da minha frente, tiro todas as inseguranças, entre muitas aspas, tiro todas as inseguranças da minha frente e simplesmente faço aquilo da maneira como tem que fazer, porque se eu não fizer naquele momento, fodeu. Eu estou tentando emular exatamente esse espaço mental, que é o espaço do... Nesse momento, querida, não tem mais como pensar, não tem mais como planejar. Você só tem como fazer. A única escolha que você tem nesse momento é fazer. Sentar e fazer. Aqui, gravar esse podcast está sendo muito isso. Sobre o que eu vou falar sobre isso? Não sei. Vou ligar o microfone e vou começar a falar. E eu acho que esse processo que tem sido bom. Eu não quero mais solucionar. Pelo menos não por enquanto. Eu quero só fazer o que dá pra fazer. E aí, se for ruim, depois eu lido com isso. Tem essa também, né? De jogar pra frente. Assim, depois eu vou lidar. E eu acho que tá funcionando. Em algum nível. Eu acho que tá funcionando. Eu tô tentando também me expor mais a coisas positivas. Eu tô também tentando... e falar sobre isso aqui tá sendo muito legal. E... sei lá, gente. Tão difícil, né, menina? Tão difícil. Muita gente me manda mensagem falando, nossa, querida, quem te deu autorização de você me expor assim? Que palhaçada é essa? Quem te deu autorização de fazer um podcast falando de como eu penso as coisas? E aí eu já peço desculpa. Antecipadamente para as pessoas que eu expus aqui, tá? Infelizmente, a gente paga muito caro por ser tão doidinha. Mas eu acho que estamos aqui para levantar a bandeira das doidinhas. Estamos aqui para levantar a bandeira do que é possível fazer e de tantos... Eu sempre penso nisso. Tantas pessoas tão talentosas, tantas pessoas tão incríveis, nunca colocaram o talento delas para o mundo poder aproveitar. Nunca colocaram para fora o que elas pensavam. Elas acabaram nunca construindo nada com muito medo. Quantas pessoas a gente perdeu nesse tempo todo que nunca conseguiram colocar o que elas tinham de mais genial dentro delas para fora, com medo de não dar certo. E nossa, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser a pessoa que não consegue colocar para fora o que eu tenho para dar, mesmo que isso seja medíocre, paciência. Mas o que eu tenho para fazer nesse momento é isso. O que eu tenho para dar nesse momento é isso. E eu acho que já demorou muito. Eu já estou com quase 40 anos de idade e toda hora fica aquela frustração, né? Qual é a hora certa de começar? Para mim é sempre depois. Para mim é sempre amanhã. Para mim eu ainda não planejei direito, não fiz direito, nada. Eu só vou jogar para frente. Porque eu ainda não estou seguro o suficiente para isso. E talvez e esses pensamentos sempre me amedrontaram durante a minha vida inteira. E ainda assim, é um sofrimento muito grande o tempo inteiro de ficar pensando que eu ainda não estou no lugar certo para começar. E só vai piorando. Porque o tempo vai passando, você vai se sentindo mais velha, você vai se sentindo com cada vez menos capacidade, porque uma coisa que a gente tem certeza é que o tempo não vai olhar para trás, né? E aí eu volto naquele lugar lá no início que eu falei sobre eu ficar meio viciada em ver como as pessoas evoluem para tentar aprender ou tentar emular ou tentar fazer parecido.
E ao mesmo tempo eu percebo que eu tenho muito vergonha de evoluir publicamente. Porque eu sinto uma pressão de que eu já esteja perfeita, que eu já entregue tudo. Eu tenho visto muito assim como tem sido o meu caminho apresentando para variar, por exemplo. Eu não cheguei lá sabendo. E eu já achei que eu tinha que chegar lá sabendo. Porque, obviamente, as pessoas esperam isso, né? E tem esse conto que um dia a gente pode desenvolver melhor em outro podcast, que é o conto da pessoa genial. E eu tenho um pouco dessa maldição na minha cabeça, eu sinto, né? Que eu preciso ser muito acima da média em tudo para eu conseguir fazer alguma coisa. Isso, no final das contas, é só uma forma de eu não fazer nada. E tem sido muito legal, assim, o processo de eu olhar e ver que em tão pouco tempo já mudou muita coisa. Nas primeiras vezes que eu fui, eu estava muito nervosa, muito com medo de passar por cima das pessoas, de desagradar as pessoas, de sentir que eu estava entrando pela janela numa coisa. E agora está sendo mais tranquilo. Está sendo mais divertido, tem sido... E eu sinto que isso também tem trazido um pouco menos de pressão para mim em outras áreas. E isso nada que eu tivesse planejado. Lógico que tem coisas que você poderia fazer um curso, poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, mas eu acho que eu já... A parte técnica, talvez eu já saiba. O que faltava era só o emocional. E o emocional, ele só consegue evoluir no teste. E talvez essa seja a coisa mais apavorante para as pessoas como eu. A gente descobrir que a gente não vai conseguir se trancar no quarto, estudar e sair completamente pronto. Que essa evolução só é possível acontecer durante o processo de fazer. Durante o processo público de fazer. E isso é horrível. Vamos combinar. Eu queria muito poder conseguir fazer isso sem ter que... Eu achava que lendo e vendo um vídeo e vendo um documentário e estudando as pessoas e vendo como que fulano de tal fez, eu achei que isso ia me fazer já conseguir ficar 100% pronta. E é impossível. É impossível. É a mesma coisa que você chegar na academia e achar que no dia seguinte você vai estar sendo atleta olímpica. Não tem como. Não existe essa possibilidade. E talvez lembrar disso o tempo inteiro seja a maior chave que a gente possa ter para conseguir fazer as coisas. É por isso que eu percebo que eu tenho uma atitude de me colocar em situações onde eu não possa mais dizer não. Onde eu não possa meio que voltar atrás para me forçar a passar por esse processo. Mas aí eu acho que é uma coisa já mais inconsciente da minha cabeça. Então, acho que isso é muito apavorante, mas não tem como a gente fazer diferente. Sabe aquela história de você ouvir o mesmo conselho 400 mil vezes na sua vida e só depois de anos, aquele conselho mais idiota possível, que você jurava que você já tinha entendido, só depois de muito tempo, de você passar, de você passar por muitas experiências, de você descobrir outras coisas, você volta naquele mesmo conselho e você fala, ah, tá. Por isso que não tem muito... Eu acho que tudo que a gente precisa saber já está dado em algum momento. Sabe aquela história de, ai, seja você? Aí você toma isso pra você e fala, ai, meu Deus, ok, vou ser eu. Mas como que a gente faz isso? Porque não tem como a gente decidir ser a gente. A gente só vai descobrindo, primeiro, quem é a gente, e segundo, como é que faz esse negócio de ser a gente? Fazendo. Né? Ah, é tão difícil. Por isso que as pessoas, elas buscam umas... Elas acham que elas vão pegar um coach que vai falar meia dúzia de coisas para elas, que para muitas pessoas pode ser uma grande novidade, mas para outras cai num lugar tão comum do tipo, eu já sei isso tudo. Mas saber mentalmente não quer dizer saber de verdade.
Saber mentalmente não quer dizer assim, saber na pele, sabe? Saber no corpo. E às vezes eu acho que a gente precisa prestar mais atenção no que o nosso corpo sabe do que o que a nossa cabeça sabe. Porque a nossa cabeça já sabe muita coisa, mas o nosso corpo às vezes não sabe muita coisa. E a gente acha que a gente só precisa do que a gente sabe na cabeça. Não sei ainda qual vão ser os dias desse podcast não, tá, gente? Mas vai ser na hora que for. Eu vou fazer alguns episódios em vídeo, porque eu quero pegar alguns episódios daqui e jogar uns cortes lá no Instagram. Eu vou pra Brasília amanhã. E depois eu vou pra Chapada. E aí de lá, no meio das árvores, quem sabe eu gravo um vídeo. Muito obrigada por você estar me ouvindo até aqui. E se você gostou, não esquece de dar 5 estrelinhas aí. Não esquece de comentar, não esquece de seguir. Não esquece de mandar pra mamãe, pra vovó, pra titia. E é isso, estamos juntas mais uma vez e até a próxima. Um beijo.